Olá, meu nome é Leandro Marinho Lares, sou bolsista PIBIC UFLA, orientado pela professora Andréa Portonomeus. Nesta comunicação, vou falar para vocês um pouco sobre a linguagem cinematográfica em um poema de Marília Garcia. A Marília Garcia é uma poeta contemporânea do nosso século, ganhou o prêmio Camões no ano de 2018, e o livro em que está esse poema que eu vou analisar hoje, que é o Em Loop, A Fala do Soldado, é um livro que se chama Câmera Lenta, que já desde o título anuncia essa relação com o cinema. Então, eu vou pesquisar hoje, vou mostrar para vocês algumas relações entre cinema e poesia a partir desse poema Em Loop, A Fala do Soldado. A minha metodologia, eu vou dialogar com dois autores. O primeiro deles é a Rosa Maria Martella, pesquisadora portuguesa, organizadora deste livro que está na imagem aí, que é o Cinema da Poesia. E o segundo é o Jean-Claude Carrière, que é um roteirista, né, escritor francês, que reflete especificamente sobre a linguagem do cinema, a linguagem cinematográfica. Bem, a Rosa Maria Martello propõe que há dois tipos de diálogo entre poesia e cinema. O primeiro tipo de diálogo é um diálogo temático, ou seja, aquele poema que geralmente fala sobre os filmes, poema que fala sobre as experiências, né, de ir ao filme, de ir ao cinema, ou fala até mesmo de diretores, de atores e por aí vai. Então, são poemas que basicamente tematizam o cinema de alguma forma. Um exemplo disso a gente pode ver nesse poema da Adília Lopes, Cycle, que é um poema que tematiza o filme de mesmo nome, do Alfred Hitchcock. Cycle também. Então, veja bem, eu não vou ler o poema como um todo, convido que vocês deem uma pausa para vocês lerem com calma o poema da Adília, mas mais para vocês perceberem como que se dá essa relação temática entre poesia e cinema. O meu foco, no entanto, não é relação temática, é um foco sobre o segundo tipo de relação, que é um diálogo entre linguagens artísticas, que seriam poemas que absorvem, de alguma forma, procedimentos cinematográficos. E essa relação ela é um pouco mais profunda e um pouco mais difícil de perceber, porque não fala exatamente cinema, mas é uma relação que usa de procedimentos cinematográficos para construir versos, imagens e por aí vai. Essa citação da Martella que eu destaquei aqui, ela fala de onde veio o interesse da poesia pelo cinema. E daí ela elenca vários fatores, nexos metafóricos, virtualidade, enfim, vários fatores. Eu destaquei três, né? Na verdade, dois. A proliferação e a permuta das imagens, ou seja, esse fluxo de imagens, né, dentro de uma poesia que a gente pode perceber. E o segundo aspecto, que é a montagem, está destacado aí em negrito. E esse aspecto da montagem é muito interessante, porque o Jean-Claude Carrière vai falar que o cinema nasce com a montagem. Até então, né, quando o cinema nasceu no século passado, o público não tinha muito interesse no cinema, porque era como se fosse um teatro gravado. E entre o teatro gravado e o teatro ao vivo, o público preferia, naturalmente, ir no teatro ao vivo. Então, quando vem a montagem, essa possibilidade de você editar o filme, né? E ele diz aí, né? Eu destaquei em negrito, a relação invisível de uma cena e outra, o corte. Quando vem essa possibilidade, aí ele fala que nasce, de fato, uma linguagem. Isso configura, isso abre muitas possibilidades para uma gramática cinematográfica, né? E de fato, para o florescimento da linguagem cinematográfica como um todo, e por aí vai. Então, nós vamos perceber como que esses procedimentos, principalmente o fluxo de imagens e o procedimento de montagem, estão presentes nesse poema aqui, Em Loop, A Fala do Soldado, da Marília Garcia. Convido que vocês deem um pause aqui agora. Tem um link na descrição em que vocês podem ver a própria Marília recitando esse poema. E tem um link para vocês lerem o poema com calma. Então, pode ler com calma e depois que vocês lerem o poema, volte aqui que eu vou vou falar algumas coisinhas sobre. Bem, primeiro fator aqui que a gente pode destacar é o que está em rosa aí. Então, esse poema é sobre alguém que está se deslocando na cidade, né? Basicamente, não é um poema que se entrega à primeira vista, é um poema que você tem que ir como se fosse um quebra-cabeça, né? Você vai construindo ele e tudo mais. Mas é um poema sobre alguém que está perambulando assim pelas ruas, passa por um trem e continua a perambular, e no meio disso tem várias reflexões.
Mas no começo, ela diz aí, né, o eu lírico da Marília diz o seguinte: no meio uma cruz, ela está vendo, né, como se o olho fosse uma câmera, para mirar as coisas, prédios, estradas, objetos, cachorros. Veja, esses são os objetos que esse eu lírico está vendo. Então já lança muitas imagens na nossa mente de um objeto de um ambiente exterior, uma espécie de panorâmica externa, a gente pode pensar assim, e a gente está vendo uma cidade, né? Prédio, estrada, objeto, cachorro, a gente está vendo muitos elementos, e a poesia se torna imagética aqui, esses espaços também. Bem, de repente, ela diz assim, olha, de repente, um cisco no olho, ou seja, essa pessoa está andando na rua, cai um cisco no olho dela, né? Então, no olho desse eu lírico, né? E aí ela vai abrir o olho, né? E aí quando ela abre os olhos, ela aqui, ó, ponto final aqui, eu vi numa caixa preta, diz ponto final. Depois do cisco, estamos sentados lado a lado no trem. Então, nós partimos de uma exterior, né, de um ambiente externo, que era aquela cena inicial, lá com prédios, estradas e tudo mais, e agora estamos sentados lado a lado no trem. Então cortou a imagem. Estava na rua e agora está dentro do interior de um trem. Para finalizar, então, esse é um procedimento de montagem muito interessante que vem, né, que circula do cinema para da poesia para o cinema. E para finalizar, eu destaquei aqui também, lá no comecinho, sei que não está tudo bem, e algumas, vivo numa caixa preta aqui embaixo também, veja que isso está em itálico, parece a voz de alguém falando, né? Então é como se fosse também, nós podemos pensar que seja uma espécie de narração em off, né? Algo assim que muitas vezes acontece no cinema também, algo que seu lírico está ouvindo, ou algo do tipo. E no finalzinho, o eu lírico assinala, e eu não sei como parar a repetição. Então parece que essa cena, né, do ambiente externo, né, cidade, para o ambiente interno, que é o trem, vai se repetindo várias e várias vezes. E para finalizar, eu gostaria de dizer somente que essa parte da leitura do poema da Marília nós podemos perceber de uma forma muito sutil, né, de uma forma como que se dá uma relação sutil entre poesia e imagem na arte contemporânea, uma relação que é muito forte. Nós podemos também pensar que nós podemos integrar sentidos, né, ou integrar o verbal e o não verbal na leitura da poesia. Por hoje era isso. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.